Olá, pessoal! Então, hoje em português, nós vamos começar o nosso livro 2, tá? Então, como eu já falei para vocês na aula anterior de geografia, a mamãe e o papai comprou o livro, mas o livro não chegou, pode usar o positivo on, tá? Para fazer as atividades. Bom, vocês estão vendo que é um monte de página, mas agora a gente vai ver por que esse monte de página, tá? Então, é um livro didático nas páginas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ufa! Tá, mas não é muita coisa não se preocupem. Bom, na página 5 é o início da nossa atividade, ó. Tem uma imagem de uma professora mostrando o mapa, mostrando os animais e as crianças ali, ó, discutindo, debatendo. E diz assim, um mundo de histórias. Então, vamos ver o que está escrito aqui nesse mundo de histórias. Você já ouviu falar sobre as pirâmides do Egito e do deserto do Saara? Você sabe onde fica a ilha de Madagascar? Acha possível existir um lago de águas cor-de-rosa? Todas essas maravilhas estão localizadas na África, um velho continente sobre o qual vamos conversar neste capítulo. Então, aqui, ó, tá mostrando para nós o continente africano, tá? E tudo que a gente pode encontrar nele, ok? Então, agora a gente vai lá para a página 6, que aí tem um mapa de novo, ó, do continente africano e nos mostrando algumas coisas que a gente pode encontrar na África. Então, diz assim, você conhece a África? E aí, aqui para nós tem o primeiro lugarzinho, ó, que é o Marrocos, que fica a universidade mais antiga do mundo. Ela foi fundada em 854 por Fátima Al-Fihri, tá? Então, olhem só, a gente tá em 2020 e a universidade foi fundada em 859. Olha só quanto tempo faz, tá? Depois a gente vem pra cá, ó, e a gente tem as pirâmides do Egito. Milhares de turistas chegam todo ano ao Egito para visitar as grandes pirâmides. A maior delas é a de Quéops. Tem quase 140 metros de altura e estima-se que tenha sido construída há cerca de 4.000 anos. Então, ó, as pirâmides, olha só a cidade. E olha lá as pirâmides lá atrás. Olha como elas são enormes. Depois, nós vamos vir pra cá. Olha aqui, ó. Esse paizinho bem pequenininho aqui. Que é o Senegal. Um dos pontos turísticos naturais mais curiosos de Senegal é o Lac Rose. Uma bactéria produz um pigmento que deixa o lago com a cor rosa bem forte. Então, olhem ali, ó, que bonito o lago rosa, tá? Lá no Senegal. Depois, nós vamos vir pra cá, ó. E aí, a gente tem a África do Sul. Na África do Sul, é formada por seus safaris, os lugares onde ficam os animais, em que os visitantes podem ver de perto girafas, rinocerontes e até leões. E é nesse país que viveu Nelson Mandela, que liderou as lutas contra o racismo e foi reconhecido com o Prêmio Nobel da Paz. Então, olha aqui para nós, ó, a África do Sul. E depois aqui, ó, separadinho do continente, a ilha de Madagascar. Quem é que já viu o desenho do Madagascar? Ó, Madagascar é a 4ª maior ilha do mundo. Muito conhecida pela sua diversidade biológica, tem vários seres vivos vivendo ali, tá? Diferentes, isso que é diversidade biológica.
É lá que vivem os lêmures, ó, aqueles que têm os olhinhos soltados. Um tipo de primata, tá? Que é esses que são nossos parentes quase que caminham começaram a caminhar com os 2 pezinhos, tá? Que ficaram bastante conhecidos pelo filme do Madagascar. Ó, o Rei Julian. Lembra quem que já viu o desenho do Madagascar? Ok? Depois a gente vai lá para a página 7 e tem umas perguntinhas sobre o mapa da página 6. Então, qual é o nome do continente representado na página ao lado? Então, qual é o nome desse continente que tem ali? Analise as imagens e leia os textos infográficos, que é aquele que a tia leu, que tem os desenhozinhos, tá? Qual país você gostaria de visitar? Explique o motivo. Então, vocês vão dizer qual país daqueles ali vocês gostariam de visitar e por que vocês gostariam de visitar aquele país, tá? Depois, das informações que acabou de ler, o que mais os surpreendeu? O que mais deixou vocês surpresos, acharam legal, tá? O que mais você gostaria de saber sobre aquele lugar, ok? Você conhece mais alguma curiosidade sobre algum país da África? Então, se vocês conhecem alguma curiosidade sobre algum país da África que não tá ali, vocês podem colocar, tá? Depois, nós vamos vir aqui, ó, pra página 7, continuar, e tá falando de conto. O que é um conto? O conto é um texto, tá? Que é narrado por alguém, é contado por alguém, tá? Que tem falas, ok? As pessoas falam na história. E ele acontece, ele pode ser ficção, pode ser de mentirinha, como pode ser de verdade, uma história real, tá? E nesses contos a gente tem histórias que elas podem ser fantasiosas, fantasia, tipo contos de fada, ou histórias verídicas, verdadeiras, tá? Nela a gente tem personagens que falam, como a tia já contou pra vocês. E ela sempre acontece num tempo certinho, tá? E conta uma historinha pra nós. Então, vamos lá, vamos ler o conto. O continho, ele é grandinho, por isso que tem bastante páginas ali pra gente estudar, tá? Então, diz assim. Desde há muito tempo, as histórias do continente africano são repassadas de geração em geração. Muitas delas são recontadas até hoje. Esse é o caso do conto que você vai conhecer agora. Acompanhe a leitura. Então, diz assim. A lebre e o gênio da selva. A lebre, que de boba não tinha nada, decidiu procurar o gênio da selva. Grande gênio, mais possante que o elefante, mestre dos mestres, gostaria que aumentasse a capacidade do meu cérebro. Para quê? Para que eu seja o animal mais esperto da selva. O gênio pensou um pouco antes de responder. Posso fazer isso, mas antes gostaria que me mostrasse o que é capaz de fazer. Leve esta cesta e encha de passarinhos. Pegue esta cabaça. Cadê? Não tem aqui. Pegue esta cabaça e traga cheia de leite de antílope. E apanhe este bastão e procure uma serpente tão comprida quanto ele, tá? Olha aqui, ó. Possante é forte e poderoso. E a cabaça, que eu achei que tava aqui no desenho de vocês, é um tipo de uma cuia, tá? Um porongo. Então, ele é um vasinho, ok? É um vasinho mais ou menos... Ele é natural, ele nasce de uma planta, tá? É tipo a cuia que a mãe de vocês e o papai tomam chimarrão. Só que ela é maior, tá bom? Bom, vamos lá para a página 8. A lebre partiu com a cesta, a cabaça e o bastão. Depois de andar um bom trecho pela mata, parou junto a uma nascente de água, onde os animais costumavam vir beber.
depois do pôr do sol. Descansando à sombra de um imenso baobá, que é uma árvore, ó, baobá, ficou pensando como iria reagir até que o sol se pôs. Os primeiros bichos a chegar foram os passarinhos. Hoje vou mostrar que sou capaz, disse a lebre para si mesma. Saindo debaixo do baobá, ela se pôs a saltar de um lado e do outro, para frente e para trás, gritando o mais alto que podia: Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessas? Eles não são tantos assim. Os pássaros ficaram espantados com aquela gritaria. Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso. É uma coisa impossível. Mas o que é impossível? Quiseram saber os passarinhos. Alguém me disse que vocês poderiam entrar nessa cesta até enchê-la, mas é impossível. Vocês não conseguem encher uma cesta tão grande. Nós podemos encher essa cesta inteirinha, sim, responderam os passarinhos, saltitando e cantando em volta da lebre. Não, vocês não conseguem. Está duvidando? Rebateram os passarinhos irritados. Espere um pouco e verá. Dizendo isso, os passarinhos começaram a entrar na cesta, até não restar nenhum de fora. Então a lebre fechou a cesta com uma tampa pesada e a escondeu num canto, embaixo do baobá. A lebre estava com sorte, porque pouco depois chegou um antílope fêmea para beber água. Ela recomeçou a dar pulos para frente e para trás, e para o lado e para o outro, gritando a toda: Não, isso nunca! Como se pode acreditar numa coisa dessas? Ela não tem leite suficiente para isso. Vamos lá para a página 9. Surpresa, a antílope perguntou: Lebre, o que está dizendo? Não vamos falar disso, é impossível. Mas o que é impossível? Quis saber a antílope. Alguém me disse que o seu leite poderia encher essa cabaça, mas isso não é possível, porque não tem tanto leite assim. Está brincando, lebre? E a antílope se pôs a dar risadas, saltando em volta da lebre e cantando: Posso encher a cabaça inteirinha sim. Porém, a lebre abanou as orelhas, rebatendo: Não, você não tem leite suficiente para encher essa cabaça. Está duvidando de mim? Espere só para ver. A antílope colocou-se por cima da cabaça e logo o seu leite começou a correr. E saiu tanto leite que em pouco tempo a cabaça estava cheinha. Perdi a aposta, disse a lebre. Meu primo leão tinha razão quando me disse que você dava mais leite que a vaca, e eu não acreditei. Vou contar a ele que você encheu toda essa cabaça. Você disse o leão? Repetiu a antílope tremendo. Isso mesmo, ele está aqui perto, espere um pouco que vou chamá-lo. Agora estou com pressa. Fica para outro dia, disse a antílope, que não queria ver o leão nem de brincadeira. Feliz de ter conseguido o leite e se livrado com facilidade da antílope, a lebre fechou cuidadosamente a cabeça e colocou a cabaça e colocou-a embaixo do baobá, ao lado da cesta dos passarinhos, e ficou à espera da serpente. Então, ela já tinha a cesta com passarinho fechadinha e a cabaça cheia de leite fechadinha. Só faltava a serpente. Então, vamos ver o que vai acontecer agora. Mas à noite, a serpente chegou.
Assim que a viu, a lebre pôs a caminhar ao lado do bastão, contando os pássaros e gritando a plenos pulmões. 2, 3, 4, 5, 6 passos. Como alguém pode acreditar nisso? 7 passos? Francamente, ela não é tão grande assim. Vamos lá para 10? Surpresa com aquela cena, a serpente parou ao lado da lebre. O que está fazendo? Perguntou. Ah, não vale a pena falar disso. É algo totalmente impossível. Mas o que é impossível? Alguém me disse que você era tão comprida quanto este bastão, mas sei que você é menor. Tá brincando, lebre? E a serpente se pôs a rolar pelo chão, cantando, dando voltas em torno da lebre e repetindo: Sou do tamanho do bastão, sim, senhora. Ah, se sou! Porém, a lebre abanava as orelhas, insistindo: Não é, não. Você acha mesmo? Sibilou a serpente, furiosa. Sibilou é produzir um som agudo, tá? De prolongamento ao assoprar, tipo tss, tá, pessoal? Então, sibilou a serpente furiosa. Muito bem, vou me colocar ao lado do bastão e para você comprovar que sou tão grande como ele. E a serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. A lebre pegou uma corda bem grossa, pulou por cima da serpente e amarrou-a tão forte ao bastão que ela não conseguia se mexer. Tudo o que o gênio pedira estava ali. A lebre pegou o bastão, apanhou a cabaça e a cesta debaixo do baobá e foi saltitando ao encontro dele. Grande gênio! Chamou a lebre. Aqui estou, disse o gênio, aparecendo. Veja só, trouxe a cesta cheia de passarinhos, a cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. O gênio viu tudo aquilo, olhou para a lebre e respondeu: Se eu aumentasse a sua esperteza, faria uma grande besteira. Mas por quê? Quis saber a lebre, surpresa com a resposta. Você é astuta demais. Se aumentasse sua astúcia, você se tornaria minha mestre. Tá? E aqui diz astuta, que é a habilidade para conseguir alguma coisa de maneira mais rápida e fácil. E aí aqui para nós está dizendo quem é que escreveu esse conto, ó. Salerno, Silvana, África. Contos do Rio, da Selva e da Savana. Barueri, São Paulo, Girassol, 2015. E as páginas que tá essa historinha no livro, tá? Depois que a gente leu, a gente vai lá para a página 11. Na página 11 tem exercícios. Espera aí que a tia vai esconder as respostas. Aí, tem assim, ó. Quem é o protagonista? Quem são os protagonistas deste conto, tá? Aí eu vou mostrar aqui o livro e eu vou ler as respostas, ó. Aí tem um quadradinho aqui, tem 2 quadradinhos aqui, vocês estão vendo? Verde e laranja, e vocês vão colocar o nome dos protagonistas. Quem são protagonistas? Os que são os principais, o que a gente conta mais sobre a história deles. De quem a história tá falando mais, tá? Aí aqui diz assim, ó. Para lembrar, protagonistas são os personagens principais de um conto, tá? Opa! Depois, que outros personagens aparecem na história? Então, vocês vão ter que voltar lá, ler a história e me dizer quem são os outros personagens. Aqui diz assim: numere as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto.
Então, vocês vão ter que voltar, ler a história de novo e ver como é que essas coisas acontecem, ó. A lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos. A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos com uma tampa pesada. A lebre decidiu procurar o gênio na selva. A lebre se encontrou com uma antílope fêmea. E a serpente se alongou inteira ao lado do bastão. Então, vocês vão botar 1, 2, 3, 4, 5, aí para ver qual é. Então, aqui foi a primeira frase, o primeiro acontecimento, vocês vão colocar 1. Que foi o segundo acontecimento, vão colocar 2, tá? Depois, por que a lebre foi procurar o gênio? O que a lebre queria procurando o gênio, tá? 6. Que desafios o gênio propôs para a lebre? Responda com as suas palavras. Então, o que o gênio mandou a lebre fazer para conseguir o que ela queria, ok? Depois, para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais. Que estratégia ela utilizou para isso, tá? Então, o que a lebre fez para que os animais ajudassem ela no que o gênio tinha mandado ela fazer, tá? Depois a gente vai lá para a página 12 e a página 12 diz assim: quais foram os argumentos que a lebre usou para convencer o animal a ajudá-la? Copie as falas da lebre nos espaços adequados. Então, o que ela falou para os passarinhos entrarem no cesto? Aí vocês vão colocar no espaço que tem aqui do lado do desenho. O que ela falou para a antílope? A lebre falou para a antílope encher lá a cabaça de leite. Vocês vão explicar aqui, ó, tá? E a mesma coisa sobre a serpente. O que a lebre falou para a serpente ficar do comprimento lá da madeira, ok? Depois, 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva. Pinte no texto o parágrafo que justifica a sua resposta. Então, ela conseguiu cumprir o desafio do gênio? Aí vocês vão colocar sim ou não, tá? Aqui na linha. E depois vão ir lá no texto e vão marcar qual parte que fala que ela conseguiu ou que ela não conseguiu realizar as tarefas do gênio. E aqui no final diz assim, ó. No final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? Então, o gênio, ele deu mais esperteza para a lebre, ele não deu mais esperteza para a lebre, e por quê? Tá? Depois que vocês terminarem, peçam pro papai e pra mamãe mandar as atividades lá para atividades EAD, tá bem, pessoal? Então, só relembrando, livro didático 2 de português, das páginas 5 até a 12, tá bom? Até a próxima aula, beijinhos para vocês!